paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, Alô? o Rei que é Cristo sempre Alô? vai reinar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos seus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor.
e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Nesta quarta-feira, amados, nós celebramos ao Senhor em ações de graças por 167 anos da Igreja Presbiteriana no território brasileiro. No dia 12 de agosto de 1859, estava chegando ao Brasil o missionário Asbel Simon Green Simon, né, conhecido mais como o Reverendo Simon, né, esteve aqui no Brasil durante alguns anos plantando esta igreja, né, como missionário enviado pela Igreja Presbiteriana da América do Norte. Como nós temos aprendido aos domingos um pouco sobre a história, ele plantou a semente do Evangelho aqui no solo brasileiro, em nome da Igreja Presbiteriana, né? Até então, a única igreja que estava no solo brasileiro, igreja evangélica, era a igreja congregacional. Alguns anos antes, 2 anos aproximadamente antes da igreja presbiteriana chegar, a igreja congregacional chegou. Muitas lutas passaram os missionários durante a plantação da igreja, a perseguição ainda era muito grande, a dificuldade era tremenda, porque começou pequenininha, né? Uma célula pequena, né? Um grupo pequeno. Ele veio com a sua família e se instalou aqui no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, e aí começou a história desta, que é a Igreja Presbiteriana no Brasil, que completa hoje 167 anos. Nós comentávamos há um dia desse, um irmão disse, há um dia atrás nós estávamos celebrando 150 anos, 17 anos já se passou, né? Muito rápido as coisas passam, e nós estamos aqui nesta noite para dar graças ao Senhor, agradecer ao Senhor porque Ele nos permite completar mais um ano de vida, né? Servindo ao Senhor, glorificando a Ele, plantando a semente do Evangelho, divulgando o Senhor Jesus para todos os povos, para todas as raças, tribos, né? O Brasil, quando aqui recebeu a Igreja Presbiteriana, de fato ainda era um país onde havia ainda muitas tribos, né? Não era um país tão moderno como nos nossos dias, e naquele tempo a igreja chegou não apenas para oferecer o Evangelho, mas também para oferecer ajuda à sociedade, onde aqui se instalou hospitais, escolas, alguns desses até os dias de hoje ainda persistem, mas o Evangelho não veio apenas como Evangelho, veio também como ação e assistência àqueles que necessitavam. A palavra de Deus, meus amados, no Salmo de número 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esse salmo representa muito bem todo e qualquer trabalho missionário, né? Muitas vezes o trabalho é feito em meio ao choro, em meio às lágrimas, né? E cada igreja, na sua particularidade, derramou muitas lágrimas, chorou muito, né? Essa não é apenas uma dessas igrejas, né? Ela se torna várias, com muitas outras igrejas que com muito choro, com muita lágrima, semeou e continua semeando a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vou pedir ao presbítero Alberdan que nos eleve a Deus nesta oração. Vem aqui à frente, presbítero, vamos orar. Vamos orar em gratidão a esse Deus que nos permitiu, né, estarmos mais uma noite aqui na sua casa, servindo a Ele, celebrando o seu nome, Ele que é o rochedo da nossa salvação, Ele que é o nosso socorro, Ele que é o nosso refúgio, Ele que é o alvo nesta noite e em todos os dias das nossas vidas, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, nesta noite nós
nos alegramos com o Senhor Jesus, aquele que pagou o preço, aquele que, quando Deus olha para nós, vê a justiça não feita por nós, mas feita por Cristo Jesus, quando recebe sobre si todos os nossos pecados e nos dá a salvação. Nesta noite nós te agradecemos, ó Pai, por mais um ano que a igreja está completando e anunciando o Evangelho durante todos esses anos. Te pedimos, ó Pai, fortalece não só a nossa igreja, mas todos aqueles que professam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador neste mundo. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa nossos irmãos, aqueles que estão para chegar, aqueles que aqui estão, restaura a saúde daqueles que estejam enfermos, ó Pai, e queremos agradecer também por aqueles que estavam enfermos e foram restaurados mediante a oração que se fez, mediante ao clamor levantado da igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus, aceita a nossa adoração, porque o Senhor é dono de tudo, mas a nossa adoração é de coração. Nós te pedimos, ó Pai, fica conosco, recebe o nosso louvor, e obrigado pela palavra, Senhor, que foi lida. A palavra esta que é alimento para as nossas almas. É em nome de Jesus que nós tudo te oramos, nós tudo te agradecemos. Amém. A igreja pode sentar. Nós vamos ainda fazer a leitura da primeira epístola de João. Primeira epístola de João, ela fica já nos livros finais da Bíblia, entre as epístolas de Pedro e de Judas. Nós temos 1ª, 2ª e 3ª João. Na primeira epístola, são cartas curtinhas. No capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 10, João fala de Deus como sendo luz, ele fala do pecado, ele fala da confissão, do perdão e da propiciação. 1 João 1, de 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele nós temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O verso 9, eu chamo a atenção a ele, pois ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há nenhuma sombra de dúvida que somos pecadores. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos pecadores e continuaremos sendo pecadores até o último dos nossos dias aqui neste mundo. Mas algo que nos conforta e nos anima é saber que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e a palavra diz que se nós confessarmos a Ele, Ele é fiel, Ele é justo, Ele nos perdoa os pecados, Ele nos purifica de toda injustiça. Por isso nós buscamos ao Senhor em oração, nós vamos baixar a nossa cabeça e nós vamos clamar a esse Deus maravilhoso que tudo faz em nosso favor. E dentro de alguns instantes eu vou pedir que a irmã Poliana nos eleve a Deus em uma oração audível, apresentando ao Senhor as nossas vidas e que o Senhor derrame sobre nós a sua misericórdia. Oremos a Ele.
Amém. Ministério de louvor. Vamos continuar adorando ao Senhor, bendizendo o nome deste Deus eterno e maravilhoso, que tudo tem feito em favor da sua igreja, em favor de cada um de nós. Vamos começar agradecendo por tudo, Senhor, que tens feito nas nossas vidas. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Confiar é o que a palavra de Deus ela nos expressa e nos ensina
devemos confiar no Senhor e confiar com paciência, aguardar com paciência, porque muitas vezes tudo parece dizer que não, mas a palavra de Deus, ela nos motiva a continuar. Nessa certeza nós vamos continuar louvando ao Senhor e declarar confiar em Ti, Senhor, é o que nós precisamos. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser que talvez esqueçam o que eu realizei. Porém eu não perderei a fé, nem deixarei confiar em Ti, confiar em Ti, de joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. Pode ser que a dor um dia se converta em amor. Pode ser que afinal, ao invés de angústia, tudo seja paz. E quando o bem vencer, o mal não deixarei confiar em Ti, confiar em Ti, de joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos, milagres ocorrem quando de joelhos, milagres ocorrem quando de joelhos estou. Confiar em Ti, confiar em Ti, de joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos, milagres ocorrem quando de joelhos, milagres ocorrem quando de joelhos Louvado seja o nome do Senhor. Já imaginou se todos aqueles que um dia foram perseguidos, que um dia sofreram, que foram caluniados, alguns presos até, tivessem desistido, tivessem abandonado o propósito de Deus nas suas vidas, talvez nós não estivéssemos nesta noite aqui celebrando ao Senhor, né? A história da igreja evangélica, a igreja reformada, pode até ser curta no nosso país, mas ela vem de longas datas, desde a reforma protestante, a herança da nossa igreja, na verdade, de toda a igreja protestante, de toda a igreja evangélica, remonta século XVI, 1517. E desde lá o povo de Deus não parou, não cessou de insistir, de persistir, de continuar
nessa caminhada. Nós fomos chamados pelo Senhor. Nós fomos comissionados por esse Deus maravilhoso a irmos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, dizendo a eles: olha, o Filho de Deus veio ao mundo e morreu para perdoar os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. É mais ou menos sobre esse tema que fala a leitura desta noite, que está no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Nós faremos a leitura de todo este capítulo 28, e aí eu vou fazer essa leitura com a igreja de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares para acompanhar essa leitura de todo o capítulo 28. Capítulo de número 28 do Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, a igreja. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele havia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, todos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia, louvado seja Deus. A promessa do Senhor é de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Nós não estamos sós nessa missão, nós não estamos em carreira solo, né? Nós estamos com a presença e a companhia do Senhor Jesus, que por meio do Espírito Santo tem nos dado poder e autoridade para fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pelos 167 anos da igreja,
aqui no território brasileiro e pedindo ao Senhor que continue dando sabedoria, discernimento aos seus dirigentes, aos seus missionários, aos seus líderes, para continuar firmes na palavra de Deus. O que nos importa, amados, nesta noite, não é que a igreja tenha completado 167 anos, mas o que realmente importa é que durante 167 anos, o nome de Deus tem sido proclamado. O nome do Senhor tem sido divulgado, e de forma muito ordeira e de forma muito consciente daquilo que de fato o Senhor espera de cada um de nós, do que o Senhor espera do seu povo, que nós sejamos fiéis, encontrados fiéis, né, naquilo que o Senhor nos confiou. A palavra foi confiada a nós, para que nós pudéssemos ir e pregar ela a todo o mundo, né, em todas as nações, em todos os povos. Em Atos dos Apóstolos, o Senhor diz: e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Chegou aos confins da terra. Nós somos os confins da terra, porque naquele tempo nem mesmo havia se descoberto essas terras de cá, né? E a palavra de Deus chegou até nós e tem chegado a muitos que ainda não conhecem, né? Eu vou pedir que a irmã Mariana nos eleve a Deus nesta oração, agradecendo ao Senhor, e que o Senhor permaneça colocando no nosso coração o desejo de sempre mais falar da sua palavra, falar do Evangelho, anunciar essa palavra a todos quantos ainda precisam ouvi-la. Oremos ao Senhor. Amém. Eu quero convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura apenas de 3 versículos. 28, 29 e 30. Romanos 8, 28, 29 e 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos. Eterno e grandioso Deus, amado Pai, que nesta noite, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, ó Pai. Que tudo que nós fizemos até aqui tenha sido para a honra e para a glória do Teu nome. Que as nossas vidas, ó Deus, seja em louvor a Ti, ó Pai. Que o nosso levantar, o nosso deitar, seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor.
Agora, ó Pai, fala ao nosso coração, Senhor. Que esta palavra, ó Deus, toque em nós, nos alimente, nos fortifique, nos anime, ó Deus, a continuarmos, ó Pai, esta caminhada, ó Deus, de discípulos, de servos do Senhor, na qual nós temos, ó Deus, o dever de anunciar as boas novas a todos os povos, raças, nações, tribos, ó Deus, a todos que ainda não conheceram a Ti, ó Deus, ou não conhecem a Tua palavra. Ó Deus, que eu diminua e a Tua palavra, ó Deus, ela seja manifesta por meio do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito, ó Deus, ele cresça. Ele fale em cada coração, em cada vida nesta noite, a começar por mim, ó Deus, que eu diminua e que ele cresça. Essa é a minha oração, ó Pai, com o perdão dos meus pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, a carta que o apóstolo Paulo está a escrever, ela vai ser endereçada a alguns crentes de renome mundial em Roma. Esta que no período em que Paulo escreve, era o centro do mundo conhecido, tornou-se a grande capital, a grande metrópole, Roma, a tão adorada Roma nos tempos apostólicos, nos tempos da igreja primitiva, né? A carta também escrita por Paulo tem como um dos objetivos rebater as calúnias e as acusações que se levantavam contra o próprio apóstolo Paulo, de que ele não era um apóstolo, de que ele era um charlatão, de que ele não tinha autoridade para falar ou para representar ao Senhor Jesus Cristo. Grande parte do ministério do apóstolo Paulo, e quando eu falo do ministério, eu me refiro mais especificamente às suas cartas. Quando ele escreve, Paulo precisa veementemente e com toda a sua força defender o seu apostolado. Paulo, por muito tempo, foi acusado caluniosamente de que não era um dos apóstolos do Senhor Jesus. Nós sabemos que ele é um vaso escolhido pelo próprio Senhor Jesus, né? Não foi escolhido no momento em que os 12 foram escolhidos, como nós vimos no domingo passado, o presbítero Alberdan, inclusive, comentando isso na escola bíblica dominical. Nós tínhamos 12 apóstolos, esses sim escolhidos, enquanto Jesus estava no seu ministério terreno, né? Dentre esses 12, um saiu, né? Um não pertencia mais aos apóstolos, porque havia traído o Senhor, e vimos que no seu lugar entrou Matias, né? Que foi, claro, em tudo ali dirigido pela mão do Senhor, pela vontade do Senhor. E, por fim, né? O apóstolo Paulo vai ser convocado pelo próprio Senhor Jesus, não mais como homem, né, encarnado, mas o seu espírito aparece a Paulo quando este vai para a cidade de Damasco, a fim de prender cristãos, prender aqueles que eram do caminho, como a gente viu no domingo, né? A igreja, o cristão era conhecido a princípio como aqueles que eram do caminho, porque Jesus era chamado o caminho, né? E Paulo, então, ali é chamado, convocado pelo próprio Senhor Jesus, quando o interrompe naquela viagem, indo a Damasco para prender os cristãos que ali, porventura, ele encontrasse. A gente conhece a história, a gente sabe que Paulo, momentaneamente, ali vai perder a sua visão. Paulo vai ser, então, levado, encaminhado à cidade de Damasco pelos seus companheiros de viagem, por certo, a guarda que acompanhava Paulo. Ele vai, então, até a casa, a uma casa em Damasco, e lá ele fica por alguns dias sem enxergar, e durante esses dias Paulo não come nem bebe, até que chega até ele Ananias, a quem o Senhor ordena que vá orar por Paulo, né? Até então ainda ele era chamado de Saulo, né? E a gente sabe que ali há uma resistência de Ananias, e ele, por fim, atende ao que Deus, ao próprio Senhor Jesus, lhe coloca no coração, e ele ora então por Paulo, e na sua luta e resistência em ir até a casa onde Paulo se encontrava, o Senhor Jesus vai dizer a ele: olha, vai, porque
ele é para mim um vaso escolhido, né? Importa que Paulo sofra na pele o que é sofrer por causa do meu nome, né? E a gente sabe que a partir daquele momento, a partir daquele instante, Paulo tem a sua vida totalmente transformada, mas o seu histórico de vida pesa sobre o seu próprio apostolado, né? Há uma lei de Deus que é a lei da semeadura, né? A lei daquilo que a gente planta, a gente colhe, e Deus não extirpou isso da vida de Paulo, né? Ele transformou, claro, a vida do apóstolo Paulo, mas as consequências de toda uma vida de perseguição acompanharam o apóstolo Paulo durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, a ponto das pessoas duvidarem de que de fato ele fosse um apóstolo, de que de fato ele tivesse autoridade, ele tivesse poder para fazer o que estava fazendo, para agir da maneira como estava agindo, sendo Paulo ali um apóstolo tardio, né? O presbítero Verdão usou até a expressão o 13º apóstolo, né? É claro que isso em termos leigos nossos, né? Mas não há esse 13º na própria Bíblia, são 12 apóstolos e Paulo entra como sendo apóstolo, mas não chamado como 13º, mas de fato Paulo acaba sendo ali o 13º apóstolo, né, do Senhor Jesus, com muita autoridade e com muito poder dado pelo próprio Senhor Jesus, né? A principal das acusações que pesava também contra Paulo é porque Paulo, meus amados, em muitos momentos ele é acusado, como nós vimos domingo também, de pregar contra o povo, contra a lei, contra o templo, né? Então Paulo, ele pregava às pessoas de que viver apenas pela lei não era suficiente para a salvação, né? Para o judeu, você viver pela lei, exclusivamente pela lei, isso era suficiente. Paulo começa a pregar algo diferente. Paulo disse, olha, é preciso viver apenas pela fé, né? Pela fé nós seremos justificados, pela fé nós seremos salvos, pela fé as coisas vão acontecer na vida do povo de Deus. E Paulo era acusado, dentre muitas outras coisas, de pregar contra a lei, né? Mas, na verdade, Paulo não estava pregando contra a lei. Paulo estava, na verdade, mostrando de fato o que era a lei, segundo aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, deixou como legado, né? E Paulo vai mostrar isso a todos os povos, aos judeus, fariseus, escribas, saduceus, a todos que ali se encontravam, que, de fato, se não for pela fé, não dá para chegar a tal ponto de termos assegurada a salvação, né? E Paulo deixa muito claro que nem mesmo essa fé pela qual nós vivemos, porque o justo vive ou viverá pela fé, é por meio desta fé que Paulo também vai mostrar de que ela não é proveniente de nós mesmos. Paulo vai dizer, olha, esta fé não pertence a nós, ela é dom de Deus, né? E tudo isso para que nós não nos gloriemos em nós mesmos, né? Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai deixar muito claro, muito bem colocado de que a salvação é pela graça mediante a fé. E ele deixa muito claro que a fé é dom de Deus, não é nossa, ela vem do Senhor. Então Paulo, irmãos, era acusado de todas essas coisas, né? De não ser um apóstolo verdadeiro, de ser um charlatão, de ser alguém que pregava contra o povo, que pregava contra a lei, que pregava contra o próprio templo, contra os costumes. Paulo vai ser acusado de inúmeras acusações fraudulentas e caluniosas, e Paulo passa uma boa parte do seu ministério, quando ele escreve, defendendo o seu apostolado. Na própria carta aos Romanos, meus amados, no capítulo de 1, no verso 1, né, no capítulo 1, verso 1, olha como Paulo começa esta carta. Paulo começa dizendo assim, olha, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha como é que Paulo começa, né? Ele começa trazendo e reafirmando a sua figura, o seu lugar, a sua postura, a sua colocação. Ele diz, eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Olha, mais uma vez ele aqui mostrando que o seu chamado não foi para ser
apenas um a mais, uma figura a mais ali dentro dos discípulos, não, ele diz chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A palavra que Paulo, meus amados, usa nessa carta, no início dela, na abertura, quando ele diz assim, olha, Paulo, servo de Cristo Jesus, é a palavra grega doulos, né? Que é traduzida como sendo servo, né? Essa expressão, meus amados, ela é muito marcante, a palavra doulos, porque ela traz a ideia ali de que você abriu mão da sua liberdade. É como se diz assim, eu sou escravo, né? Mas não é um escravo que é um escravo que foi feito escravo à força, obrigatório, ele foi imposto essa escravatura, ou esse sistema escravagista sobre ele, mas Paulo se dispõe, ele diz, olha, agora eu sou escravo de Cristo Jesus, né? E não há nenhum desmérito na colocação ou na ideia do apóstolo Paulo. É como se ele dissesse assim, olha, eu de liberdade minha, de própria vontade, pelo meu próprio querer, eu agora sou um servo, eu sou um escravo, eu sou alguém que abro mão da minha própria vida para agora viver os interesses do meu Senhor. Eu quero servir ao meu Senhor, eu quero viver para Ele, não mais para mim. Eu quero viver agora a vontade, o querer e o desejo do meu Senhor. É muito difícil a gente entender isso apenas quando a gente lê o texto na língua nossa, na nossa língua mátria, né, que é o português. A gente às vezes não consegue perceber qual é a intenção de Paulo ao dizer, olha, eu, servo de Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo num bom português, olha, eu, escravo de Cristo Jesus, subordinado a Cristo Jesus, né? Debaixo da vontade e do querer de Cristo Jesus, né? No sistema, meus amados, daquele tempo, né, todo escravo ele só poderia servir 6 anos consecutivos. E no 7º ano ele teria obrigatoriamente que ser liberto, né? Ele haveria de ser colocado em liberdade, 6 anos vai trabalhar, ao 7º ano ele vai ser liberto. Mas havia a possibilidade, e que muitas vezes acontecia, daquele escravo abrir mão da sua liberdade. Ele havia se acostumado tanto, ele havia se amoldado tanto ao seu senhor, afeiçoado tanto ao seu dono, que às vezes ele abria mão da sua liberdade para continuar vivendo ali sobre os mandos do seu senhor, daquele que era o seu mestre, o seu dono, né? A ideia é mais ou menos a mesma que Paulo coloca aqui. Ele diz, olha, eu abri mão da minha liberdade, eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus interesses, eu abro mão daquilo que eu sonhava, daquilo que eu lutava, daquilo que eu pelejava, daquilo que eu muitas vezes fiz, eu abro mão para servir única e exclusivamente ao meu Senhor. Essa é a ideia que Paulo coloca quando ele diz, olha, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, ministro ou mensageiro do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a gente vai ver que no capítulo 8, meus amados, o apóstolo Paulo passa a abordar todas as circunstâncias que o verdadeiro crente, o verdadeiro servo, ele há de enfrentar na sua jornada, na sua caminhada, né? Paulo começa a falar de algumas coisas no capítulo 8, acerca das lutas, das provas, das tribulações, das aflições. Os versículos anteriores, Paulo vai falar inclusive dos sofrimentos do presente e a glória do porvir. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 8, o mesmo capítulo que nós lemos, a partir do verso 18. Olha as palavras do apóstolo aqui, quando ele diz, olha, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, mas não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação
será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus amados, Paulo fala como alguém que sentiu na pele o que é sofrer pelo Evangelho, o que é sofrer pela causa de Cristo. Paulo tinha muitas experiências dolorosas, duras, de quem serve ao Senhor, né? Paulo viveu num tempo, meus amados, onde a perseguição, ela não pode nem ao menos ser comparada com aquilo que nós passamos nos nossos dias, no nosso território, na nossa nação. Paulo foi apedrejado, Paulo foi fustigado com vara, Paulo foi preso, Paulo foi acorrentado, Paulo sofreu naufrágios, Paulo passou momentos terríveis de grandes lutas, açoites. Meus amados, a lista é extensa daquilo que Paulo suportou por causa do Evangelho. E vale frisar, Paulo suportou por causa do Evangelho, por causa da sua opção de vida. Paulo disse: eu agora sou servo de Jesus Cristo. Eu agora vivo a vontade do Pai. É o apóstolo Paulo que vai dizer a expressão: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo vai, meus amados, no capítulo 8, trazer uma explanação de que ele está muito certo e convicto de que todo o sofrimento que ele passou, todas as lutas, todas as cadeias, todas as coisas perigosas que ele enfrentou, elas não podem jamais se comparar àquilo que está reservado para ele na eternidade. E a mesma ideia é aquela que se aplica às nossas vidas. Nós não podemos nem ao menos ter a ideia, né? Não há como comparar os sofrimentos que nós passamos em vida pelo Evangelho com a glória futura daquilo que nos aguarda na eternidade, né? Paulo fala sobre tudo isso aqui no capítulo 8, e nessa parte final que nós lemos, então Paulo vai dizer, concluindo já esse capítulo, né, de número 8, Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A tradução na linguagem de hoje, meus amados, traz um pouco mais de detalhe, traz um pouco mais de luz, talvez, aquilo que está traduzido na nossa versão, porque ela diz assim: olha, sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não fala mais aqui cooperam, mas ele muda para um entendimento mais atual, e ele diz: sabemos que todas as coisas trabalham juntas, elas contribuem, elas cooperam, elas estão harmoniosamente ali juntas. Para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele quem? Deus chamou de acordo com o seu plano. Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo utilizar o mesmo termo com o qual ele começa a sua epístola aos Romanos no capítulo 1, chamados. Paulo diz que é chamado para ser o quê? Apóstolo. Ele disse: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aqui ele usa a mesma expressão lá do versículo 1 do capítulo 1, ele diz: daqueles que foram chamados, né? Que foram escolhidos, que foram separados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós, meus amados, que somos crentes em Cristo, nós somos chamados para servi-lo, mas não servir de qualquer maneira. Nós fomos chamados para servir ao Senhor com alegria nos nossos corações. Não é servir de qualquer forma, né? O que é que o Salmo de número 100 diz? Alguém sabe ele decorado, né? O
que é que diz? Celebrai o quê? Com júbilo ao Senhor. Servir com alegria. Olha, o salmo lá atrás, escrito pelo salmista, é a mesma ideia que Paulo vai trazer aqui na carta aos Romanos. Ele diz, olha, você tem que servir, mas não de qualquer maneira, é servir com alegria no seu coração. Paulo vai, meus amados, expressar o seu desejo não apenas de servir a Cristo por um breve momento, mas Paulo sentiu chamado a uma vinculação contínua. Paulo disse, olha, eu não vou viver mais os meus interesses, não é mais a minha vida, não é mais os meus projetos, não são mais os meus planos, agora não, agora a minha vida é Cristo Jesus. A minha vida é servi-lo, né? E a gente vê alegria no servir do apóstolo Paulo, ainda que nós não tenhamos conhecido, mas a gente consegue ver nas letras das Sagradas Escrituras. Quando Paulo foi preso com Silas, meus amados, depois de apanharem, e apanhar muito, eles estavam com alegria nos seus lábios, nos seus corações, pois estavam louvando na cadeia. Louvavam, isso próximo da meia-noite. Eles tinham apanhado bem mais cedo, levado uma surra de varas. Não era de bambuzinho, não era de tabicazinha de goiabeira, não, né? Os mais antigos aqui talvez tenham pego essa fase, né? Onde a mamãe ou a vovó pegava aquelas tabiquinhas de goiabeira, né? Já ficava aquela vergadurazinha assim no couro, né? Não foi com tabiquinha de goiabeira, não. Paulo e Silas apanharam com varas. Pedaços de madeira, rígido, duro, né? Parecido com um cacetete que hoje a gente vê na mão ali da força policial para espantar as multidões, os bandidos. Eles apanharam e apanharam muito, estavam sangrando, ensanguentados, né? Mas quando estavam presos, louvavam a Deus com alegria no coração. Isso é o testemunho de vidas, meus amados, que serviram ao Senhor com muita alegria. Com muita alegria, Paulo serviu ao Senhor durante toda a sua vida, durante todo a sua caminhada. O grande problema é que nós temos visto hoje um evangelho que tem sido pregado, no qual não há nenhuma alerta acerca de que ao servir ao Senhor Jesus nós seremos perseguidos. Pelo contrário, é um evangelho que diz, olha, venha para Cristo que os seus problemas acabarão. Venha para o Senhor que tudo vai ser resolvido. Olha, a tua vida não vai ter mais problema, o teu trabalho vai ser um sucesso. Onde nós podemos encontrar isso? Nas Sagradas Escrituras. Não há espaço, não há brecha, porque o que diz na palavra de Deus é que no mundo nós haveremos de ter aflições. Seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos muitas vezes presos, seremos muitas vezes mortos. Quantos não morreram e perderam a sua vida por causa de Cristo? Quantos que não foram martirizados? Quantos que não foram incendiados pelo meio da cidade? Irmãos, leiam um pouco da história do cristianismo. Os cristãos, na época, lá atrás, dos primeiros séculos, né, e um pouco depois, eles eram amarrados a postes de madeira e eram incendiados à noite para iluminar a cidade. E isso era diversão para o povo. Muitos cristãos foram lançados no Coliseu, nas arenas, para serem devorados por feras, a fim de que eles voltassem atrás e negassem a Cristo Jesus como sendo seu Senhor e Salvador. Essa é a vida do cristão. Nos nossos dias somos perseguidos. Enfrentamos lutas, desafios, tribulações, muitas. Mas nós enfrentamos com alegria no coração. Na perspectiva daquilo que o apóstolo Paulo escreve, dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós no futuro. É nessa perspectiva que nós servimos ao Senhor, servimos com alegria, né? Quando a gente para fazer uma análise, quantas lutas nós temos enfrentado, quantas perdas nós não tivemos, quantos desafios nós temos que enfrentar, quantas desilusões, quantos desapontamentos, quantos fracassos. E a gente começa então a contabilizar todas essas coisas, né?
a minha vida de fato, eita pastor, a minha vida está uma luta. A minha vida é só tribulação, minha vida é só problema, minha vida é tanta coisa que acontece. Sim, irmãos, e pelo outro lado da moeda? Vamos analisar o outro lado da moeda. Quantas vitórias já alcançamos? Quantas realizações, quantos sonhos alcançados, quantos projetos que foram concretizados, realizados. Não tem só coisa ruim não, irmãos. Tem coisas boas e muito boas. Coisas permitidas pelo Senhor. Coisas nos dadas pelo próprio Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua infinitude. Deus tem nos agraciado com toda sorte de bênçãos. Não lemos no início do culto, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas aquilo que nós realmente costumamos lembrar é as coisas ruins, né? As coisas boas a gente esquece com muita facilidade, mas aquilo que machuca, aquilo que fere, aquilo que magoa, a gente acaba guardando, né? A gente guarda como se fosse mais precioso do que as coisas boas, né? Quando, na verdade, nós deveríamos esquecê-las, né? Ou, se não esquecê-las, usá-las apenas como uma maneira de aprendizado, como uma maneira de crescimento, como uma maneira de fortalecimento. Saber, meus amados, que Deus pretende usar cada coisa que nos acontece, isso é precioso demais. O verso número 28, Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas, elas cooperam, elas contribuem, elas trabalham juntas para o nosso bem. É para o nosso bem, não é para o nosso mal que elas acontecem. Deus não está alheio àquilo que está acontecendo na tua vida. Deus não está sendo pego de surpresa. Deus não foi pego de calças curtas. Deus não pode jamais ser pego de calças curtas. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele é quem permite que todas essas coisas aconteçam. E Ele permite para quê? O que é que a palavra está dizendo? Para o nosso bem. Pastor, mas como pode um negócio desse? Está acontecendo coisa ruim, é para o meu bem? É. Você pode não entender, eu posso não entender, eu posso nunca ter resposta para você. Mas a Bíblia está dizendo que todas as coisas, elas cooperam, elas contribuem, elas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Qual a serventia de Paulo ter apanhado, irmãos? Não sei. Mas ela trabalhou. Ela contribuiu, ela cooperou para o bem de Paulo. Elas cooperaram para o bem de Silas. Elas cooperaram para o bem de todos aqueles que sofreram, que choraram, que derramaram as suas lágrimas enquanto saíam a semear. E a palavra de Deus vai dizer que quando voltar, vai voltar trazendo com alegria os seus feixes. Às vezes, ou quase sempre, as coisas que nós fazemos para Deus, nós fazemos em meio a lágrimas. E não significa dizer que é porque é tristeza, não. É porque às vezes dói, é porque às vezes é sofrido, é porque às vezes machuca. Mas a palavra de Deus disse que o fim daqueles que plantam, que semeiam em meio às lágrimas, é trazer com alegria os seus feixes. Não é uma colheita improdutiva, pelo contrário, quando diz que vai voltar trazendo seus feixes, é porque aquela semeadura e a colheita foi produtiva por demais, irmãos. E nem sempre os nossos olhos conseguem ver, mas um dia alguém haverá de colher. Paulo disse, a palavra de Deus diz, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Foi Deus, o Espírito Santo de Deus. Nem sempre nós vemos o resultado de tudo aquilo que a gente faz pela obra de Deus. Quantos missionários morreram antes de ver a igreja crescer? Simon, teu mesmo, morreu antes de ver tudo aquilo que a sua semeadura produziu no território brasileiro. Perdeu a sua mulher para a doença, perdeu a família e ele foi o último a morrer. Mas a semente que ele plantou, essa semente germinou, essa semente cresceu, essa semente chega ao século 21,
167 anos depois, com muitos frutos para a glória de Deus. Não para a glória de Simon, mas para a glória daquele que o enviou para cá. Daquele que o comissionou, daquele que o fortaleceu, daquele que colocou desprendimento no seu coração para sair da sua terra para uma terra distante, uma terra, irmãos, que ainda era uma terra selvagem, digamos assim, uma terra difícil. Mas ele veio para fazer a vontade de Deus e, com toda certeza, Deus colocou no seu coração a convicção de que tudo aquilo que estava acontecendo e que aconteceu na sua vida, cooperou, contribuiu, trabalharam juntas para o bem da vida dele. Assim como na vida da igreja, todas as coisas, meus amados, cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. Daqueles que foram chamados, eu fui chamado, você foi chamado com um propósito de servir a Deus. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos voltar atrás. Nós só temos uma opção, é seguir em frente, olhando para o supremo alvo da nossa vocação em Cristo Jesus. Um dia todos nós estaremos lá, na eternidade, celebrando eternamente, louvando eternamente, adorando eternamente ao Senhor das nossas vidas. Portanto, essa é a primeira lição que fica para nós. Todas as coisas, independentemente de quais sejam, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O verso 29, meus amados, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Nós fomos também, irmãos, predestinados. Além de sermos chamados, nós somos predestinados. Predestinados a quê? Predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Foi para isso que nós fomos predestinados. Predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Predestinado significa que nós fomos algo que foi predeterminado, né? O que está predeterminado aqui, meus amados, é que todo crente se conformará à imagem de seu Filho, de modo que ele seria o primogênito entre muitos. Esse termo é muito mal compreendido. Não apenas no meio presbiteriano, mas no meio protestante todo. Há muitos que creem que a predestinação isenta a nossa responsabilidade de pregar. Lê do engano, irmãos. Lê do engano. Não há nenhum lugar na Bíblia onde isso encontre fundamentação. Nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Para sermos novas criaturas. Para termos as nossas vidas transformadas, mas tudo isso só é possível por meio da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é quem vai libertar o coração do homem. Não é assim que diz a palavra? E ouvireis a verdade o quê? E o que é a verdade? Senão a palavra de Deus, senão o próprio Cristo, escrito e registrado letra por letra. É preciso pregar para que aqueles que foram de fato chamados, predestinados, eles possam ser libertados. Todo homem nasce pecador, todo homem nasce cego nos seus pecados, nos seus delitos, todo homem, como diz a palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É preciso que o remédio seja aplicado, é preciso que o remédio seja administrado à vida do homem. Mas nem todo remédio tem eficácia, né, irmãos? É verdade ou não? Todo remédio tem eficácia? Não. Cada organismo reage diferente. Às vezes é preciso mudar o remédio, né? Mas eu estou dizendo isso para mostrar aos irmãos que não é na vida de todos que a pregação e o evangelho fará sentido, mas apenas na vida daqueles que foram predestinados para isso.
que foram chamados para serem conforme a imagem e semelhança do Filho de Deus. Nós somos predestinados, irmãos, para sermos a semelhança ou conforme a semelhança do Filho de Deus. Mais uma vez está aqui em foco o modo como Deus haverá de realizar todas essas coisas. Deus utiliza, meus amados, de todas aquelas circunstâncias para que um dia nós possamos conhecê-lo, encontrá-lo, termos um encontro com ele. Há um jargão muito utilizado, né? Que você não vai encontrar isso na Bíblia, né? E talvez você se decepcione ao dizer isso, né? Aquele termo que diz assim, quando não vem pelo amor, vem pela... Não está na Bíblia não isso. Mas nós conseguimos compreender, pelo que a Bíblia nos revela, que muitas vezes a gente só conhece a Deus na dor. Quando a gente está no pó. Quando a gente está no fundo do poço. Porque quando o mundo não nos quer mais, depois que ele mastigou, tirou o caldo todo e está só o bagaço, ele joga fora. Está só o bagaço da cana, como diz o ditado, né? Não presta mais para nada, não tem mais força para nada. Aí é nessa hora que Deus nos levanta do pó. É nessa hora, muitas vezes, que Deus nos faz reerguer. É nessa hora, muitas vezes, que a palavra de Deus ela vai tocar no nosso coração e ela vai nos libertar. Os nossos olhos serão abertos. Nós, então, entenderemos e compreendemos para o que nós somos chamados. Até então, eu achava que estava nesse mundo aqui e não sabia o porquê. Quantos que se perguntam, eu não sei o que eu estou fazendo no mundo. Mas para aquele que foi chamado por Deus, há um propósito em todas as coisas. O nosso fim é adorar e glorificar a Deus por toda a eternidade. Não apenas nesta vida, mas na vida que está por vir. Muitas vezes, meus amados, é na dor que a gente encontra o Senhor. E é interessante observar que algumas passagens da Bíblia utilizam a figura do fogo refinador. Alguém já viu, lendo a Bíblia, a tal expressão, o fogo refinador? Né? Alguém entende o que seja o fogo refinador? É interessante porque sempre que a Bíblia usa a expressão fogo refinador, ela está falando em relação ao processo pelo qual o metal é refinado, né? O ouro, por exemplo, que é um metal nobre, ele para se tornar puro, ele precisa ser submetido ao fogo. O fogo faz com que todos os elementos ali se separem, né? Apenas o ouro vai permanecer, né? Todos os demais metais ali que são considerados impuros, eles são extraídos através do fogo, através do calor, né? E é interessante que a Bíblia usa essa figura de linguagem, essa metáfora, para mostrar que muitas vezes nós também precisamos passar pelo fogo. Nós precisamos ser refinados. Nós precisamos ser depurados pelo Senhor. E a maneira do Senhor fazer isso nas nossas vidas é através do fogo refinador. É através das lutas que nós passamos. É através das tribulações. É através das provas que muitas vezes se levantam nas nossas vidas para que nós sejamos refinados, depurados. Para que a gente seja, de fato, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Para que a gente possa lançar fora todo o mal, todo o pecado, toda a lascívia, todas as coisas ruins que às vezes estão cheias dentro de nós. E muitas vezes para isso é preciso passar pelo fogo depurador. O fogo do Senhor. Não é que o Senhor vai te queimar não, irmãos. É claro que aqui nós estamos usando de figura de linguagem, mas muitas vezes as lutas, as provas e as tribulações parecem fogo mesmo. Parece um vulcão em erupção, né? Todas as coisas acontecem, parece que tudo vem de uma vez só, parece que vem tudo de avalanche, parece que vem tudo, esperou ali, esperou, e a comporta abriu de uma vez só, vem como uma enxurrada, uma avalanche e derruba a gente, e a gente fica perdido, sem saber o que fazer. Mas é o Senhor trabalhando a minha vida, a tua vida, trabalhando a nossa vida. Por quê? Porque Ele deseja que nós sejamos a semelhança do seu Filho. É claro que não chegaremos a isso, irmãos, mas a vontade é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Quanto mais semelhantes possível for a Cristo Jesus.
que podemos ter por certo, meus amados, é que o Senhor, Ele se valerá de cada uma dessas circunstâncias das nossas vidas, dos nossos erros, das nossas dores, as nossas enfermidades, a fim de que a gente seja conformado à imagem de Cristo Jesus, a fim de que a gente seja mais parecido com Cristo e menos parecido com o mundo. Isso é algo muito importante na vida do servo do Senhor. E como disse Paulo, todas as coisas vão trabalhar juntas para este propósito. Às vezes você diz, mas a minha vida está só, me perdoa a expressão, está só desgraça, minha vida. Minha vida está um caso sério, né? Talvez seja o momento de parar e refletir. Como é que estão as suas ações e as suas atitudes? Será que você está mais parecido com Cristo ou será que você está mais parecido com o mundo? Será que você se assemelha mais a um cristão, a um servo de Deus, ou você se assemelha mais a qualquer um que não conhece ao Senhor Jesus? Talvez os turbilhões sejam decorrentes, às vezes, do teu agir, da maneira de se portar. E talvez o Senhor esteja trabalhando, através de todas essas provas, lutas, desafios, para que a sua vida seja transformada por completo, a fim de que você se pareça mais com Cristo e menos com o mundo, né? E só para descontrair, tem uma expressão que eu escuto muitos pregadores dizer, né? Tem alguns tipos de crente, né? E tem um dos crentes que é o tal do crente Raimundo, né? E o crente Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e outro pé no mundo. E isso não dá certo, irmãos. Porque Tiago, quando escreveu, ele disse, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é inimigo do mundo e amigo de Deus. Não dá para servir a dois senhores. Isso é incompatível. Não há compatibilidade entre luz e trevas. E nós sabemos que a nossa luta é contra as trevas. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados e as potestades. O livro do Evangelho de João vai ser muito claro acerca disso, dessa dualidade entre luz e trevas. Ele sempre vai trazer essa pegada, né? Porque a luz veio ao mundo e o mundo não recebeu a luz, o mundo preferiu as trevas, porque não queria que as suas más obras fossem arguidas, né? E ele vai trazer sempre essa dualidade que sempre vai existir na vida do homem. Mas nós precisamos estar na luz e não nas trevas. Precisamos ser mais parecidos com Cristo do que parecidos com o mundo. Por fim, meus amados, no verso de número 30, a palavra de Deus vai dizer assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós fomos um dia predestinados pelo Senhor. Como predestinados, veja como a palavra de Deus, ela toda se ajusta e se alinha. Aquele que um dia foi predestinado pelo Senhor, um dia também foi chamado. E ele foi chamado por meio de quê? Alguém sabe dizer? Por meio de quê o predestinado é chamado? A palavra, pregação, isso mesmo, irmã Poliana. Um dia nós somos predestinados, um dia nós somos chamados pela palavra. Quando nós somos chamados pela palavra, o que é que a própria palavra de Deus diz aqui? No dia que nós somos chamados pela palavra, automaticamente nós somos justificados. E essa palavra maravilhosa, meus amados, também vai nos dizer que nós também seremos glorificados. Não bastou apenas nos predestinar, não bastou apenas nos chamar, não bastou apenas nos justificar, mas o Senhor disse, vocês serão glorificados. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos o quê? Glorificados. E esse texto fala antes, se sofremos com Ele também seremos glorificados.
Essa é a promessa, meus amados, de Deus para a nossa vida, né? Nós precisamos entender que todo o processo daquilo que parece ser ruim nas nossas vidas, mas que de fato cooperam e contribuem para o nosso crescimento, né? É um processo que mais na frente nos levará a sermos glorificados com Cristo Jesus. Como é maravilhoso, irmãos, percebermos que o Senhor há de nos glorificar em Cristo Jesus. O termo, meus amados, aqui, glorificado, ele está no grego chamado no tempo auristo. Ih, pastor, aí complicou. Se eu já não domino bem a língua portuguesa, quanto mais a grega, né? Mas eu também não domino muito não, eu preciso estudar e aprender, né? O tempo auristo, meus amados, significa que é algo que é contínuo. Não é algo que acontece pontualmente e parou e cessou, ou acontecerá apenas lá no futuro. A expressão glorificado está no tempo auristo, significando que é algo que está sendo feito durante todo o período, durante todo o tempo. A partir do momento que nós somos chamados e justificados pelo Senhor, já começa a nossa glorificação. Nós já começamos a ser glorificados por Deus em Cristo Jesus. É algo que começa aqui e vai se concretizar na glória. Que coisa maravilhosa, irmãos, é percebermos que essa glória, ela já está sobre nós. A glória do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós vemos, meus amados, que a palavra de Deus nos mostra ou nos afirma que Ele trabalha para nos conformar à imagem do Seu Filho. Não se trata de uma possibilidade, mas é uma certeza. Ele vai trabalhar para nos tornar parecidos com Cristo. A todos aqueles que Ele chamou, a todos aqueles que Ele predestinou, Ele vai trabalhar na tua vida para te conformar à imagem de Cristo Jesus. Não é, meus amados, uma condicionante, mas é uma afirmativa. Não é se Deus não, Deus vai fazer isso. Deus vai, meus amados, a quem nós servimos, vai se utilizar de todos os meios possíveis para que eu me transforme em alguém parecido com Cristo Jesus. É por isso que a sua palavra diz, todas as coisas cooperam, contribuem, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu plano. Mas muitas lutas nós haveremos de passar, de enfrentar. Mas nós temos muito mais razões para agradecer ao Senhor, do que mesmo para murmurar e reclamar. Nós temos que ser agradecidos a Deus. Devemos estar convictos e certos de que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Até mesmo nas dores, nas lutas, nos desafios, nas provas, nas provações. Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Deus tem sido fiel para conosco. Deus tem sido fiel para com a sua igreja, né? A igreja que tem crescido. Nós comentávamos em um dos domingos aqui na igreja, domingo retrasado, que o nosso estado é um estado muito fraco ainda no que se refere à denominação que nós servimos. A igreja presbiteriana demorou muito para começar a se desenvolver. A primeira igreja aqui em Alagoas, ela chegou ainda no século XIX, 1898, se não me falha a memória, 85, acho que quando constituiu a igreja já era 90, né? Mais ou menos 1890 e alguma coisa, fundou-se a primeira igreja aqui. E somente em 1950, se não me falha a memória, surgiu a segunda igreja. Quase 60 anos depois, irmãos. De 1950 a 1984, surgiu a terceira igreja. 79 foi a qual dia? A 9 de dezembro de 79, acho que 84 foi a do Farol. E veja como caminhou devagar. Na última década, ou nas duas últimas décadas, a igreja presbiteriana em Alagoas, ela mais do que triplicou.
mais do que triplicou. E isso é resultado de oração, é resultado de dedicação, resultado da pregação do Evangelho, né? É resultado de Deus. É Deus fazendo florescer a semente que tem sido plantada. E a nossa oração ao Senhor é que Ele continue abrindo mais igrejas, dando mais oportunidades para que o Evangelho possa ser pregado a todas as criaturas. Nós temos 102 municípios, tem muita terra ainda para pregar, tem muita gente ainda para ouvir o Evangelho. Que o Senhor nos fortaleça, irmãos. Quem sabe, não mais a nossa geração, mas mais 167 anos, se o Senhor não voltar, né? Se Ele não vier antes, né? Mas que a igreja continue crescendo, a igreja continue multiplicando, a igreja continue levando o Evangelho, a palavra de Deus. Mas sabe como é que a igreja faz isso? É através da minha, da sua, da nossa vida. Somos nós que fazemos a igreja somos nós. A igreja não é a instituição, não é a placa. A igreja somos cada um de nós. Que nós possamos, na força do Senhor, continuar pregando esse Evangelho, continuar anunciando as boas novas, e que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de fato, chegue até os confins da terra, aqueles mais distantes, os mais longínquos, que ainda não foram alcançados pela graça do nosso Deus. Deus assim nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Vou convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos terminar orando a Deus. E em seguida a gente vai louvar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com o hino de número 299, Fortalece. É renovação, o nome do hino. Como eu fugi aqui um pouquinho do script do nosso irmão Tiago, não se aperreie, irmão, que eu já tenho aqui na agulha o louvor. Esse a gente sabe decorado, é bem pequenininho, bem curtinho. Eu peguei o irmão Tiago ali de surpresa, mas nós vamos orar nesse momento e logo após essa oração nós vamos estar entoando este hino, o hino de número 299, que fala justamente de fortalecer, de renovar a sua igreja, e isso somente o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez nós buscamos ao Senhor em oração, ó Deus, e mais uma vez para te agradecer, para te bendizer, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido, ó Deus, pregar o Evangelho, anunciar a Tua palavra, ó Deus, de porta em porta, corpo a corpo. Não apenas na igreja, Senhor, nós temos anunciado e pregado o Evangelho, mas nós temos ido às ruas, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor esteja tocando nos corações, nas famílias, nas vidas, ó Pai, de cada uma dessas pessoas, Senhor. Ó Deus, não somos nós, ó Pai, que temos ou receberemos a glória, mas é o Teu nome, ó Pai, porque tudo é para a honra e para a glória do Senhor. As nossas vidas é em Teu louvor, o nosso mover, o nosso agir, o nosso falar é para a honra do Teu nome, ó Senhor, é para a Tua glória. Assim fortalece não apenas esta igreja, Senhor, mas todas as igrejas que com muita fidelidade têm pregado o Evangelho, têm anunciado a Cristo Jesus para tantas vidas que ainda não conhecem, ó Pai. Que esta igreja seja mais uma, ó Deus, a pregar, a anunciar as boas novas, e que esta igreja seja de fato sal e luz na terra, Senhor. As nossas vidas sejam apenas instrumentos nas Tuas mãos para a propagação da Tua palavra. Assim nos abençoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, as orientações, a força e o poder do Santo Espírito do Senhor repouse sobre todo o Israel de Deus, em toda parte, agora e para todos sempre. Amém. Poder sentar, irmãos, nós vamos entoar o hino de número 299.
Irmãos, amanhã nós temos ensaio do grupo de louvor e da cantata. E antes dos irmãos ir, nós temos ali um cafezinho para a gente tomar. Né? Eu acho que estou vendo aqui bolo, estou vendo pão, estou vendo algumas coisinhas ali gostosinhas para a gente se alimentar. Deus abençoe.